Olá pessoal, você que fez o Enem 2015, preste bem atenção na resolução da questão 159. E você que vai fazer ainda, preste mais atenção ainda. Veja bem, segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros, ou seja, quase 102 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. O que está significando? Que esses quase 102 milhões de brasileiros recebem por mês R$ 1.202, a média. Quer dizer que se eu multiplicar essa população por esse dinheiro, eu vou ter um bolo enorme de dinheiro de bilhões de reais, certo? Agora mesmo nós vamos fazer isso, mas sem precisar multiplicar, preste atenção. Então, se eu multiplicar essa população por R$ 1.200 e poucos, que é a renda média, eu vou ter o bolo de dinheiro deles. A soma dos rendimentos mensais de 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total. O que ele está me dizendo? Que desse bolo enorme de dinheiro, só 1,1% desse bolo que pertence aos 10% mais pobres. Quanto que é 10% de 101,8? É 10,18, porque aí basta dividir por 10, né? Então vai acompanhando. Enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% do total. Então, daquele bolo enorme de bilhões de reais, 44,5% desse bolão é dos 10% mais ricos, ou seja, de 10,18 milhões de pessoas, que é 10% disso aqui. Então ele quer saber o seguinte: qual é a diferença entre a renda média mensal do brasileiro que está na faixa do mais pobre e daquele que está na faixa dos mais ricos. Então veja bem como é que nós vamos fazer isso. Renda média mensal dos 10% mais pobres. Veja lá. Eu não vou multiplicar, vou indicar e você vai compreender. Olha bem, eu tenho 101,8 vezes 10 à sexta brasileiros, 101,8 milhões, 10 à sexta nem 1 bilhão. Se eu multiplicar essa população toda pela renda média, não vai precisar, mas preste atenção. Essa população, vezes a renda média, eu vou ter o bolão de bilhões de reais que eles recebem. Se eu multiplicar isso por 0,011, o que é 0,011? É 1,1%. 1,1%. Tá lembrado? Se você multiplica por 100, não fica a vírgula aqui, 1,1%. Então veja bem, quando eu multipliquei esse bolo de dinheiro por 0,011 ou 1,1%, eu vou ter a fração de 1 e pouco por cento do dinheiro. Se eu dividir isto pela população dos 10% mais pobres, quanto é 10% de 101,8? É 10,18. Se eu dividir por esta população, eu vou ter o quê? A renda média mensal dos 10% mais pobres. Tá me entendendo? Então veja bem, vou repetir. A população de mais de 100 milhões, vezes a renda média, dá um bolão de dinheiro que eles ganham. Esse bolão de bilhões, eu vou calcular 1,1% dele. Então esse bolinho, entre aspas, de pouco mais de 1%, eu vou dividir pela população de 10% daquela, porque ele disse que os mais pobres são 10% daquele total. Correto? Eu vou ter a renda per capita. Agora veja bem, 101,8 vezes 10 à sexta dividido por 10,18 vezes 10 à sexta. Ora, esse número dividido por esse dá 10 vezes esse dividido por esse dá 1. O que sobrou? 10 vezes 1.202 vezes 0,011. Esse valor vai dar exatamente R$ 132,22, que é a renda média per capita do mais pobre. Gente, minha pilha está acabando, eu vou ter que continuar no próximo vídeo, acredita? Então até o próximo. Nós vamos fazer o mesmo para os mais ricos. Até!